Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Hora do Iniciante. Hoje a gente vai falar sobre dois tipos de operações muito comuns para quem está ingressando no mundo trade, que é o swing trade e o day trade. Só que antes de começar, já deixa o seu joinha, se você é novo, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos lá? Diferenças principais, swing trade e day trade. É o tempo, tá? O tempo caracteriza, o tempo diferencia um do outro. O day trade é aquele tipo de operação que é realizado mais depressa, onde tudo se resolve num único dia. Então, se você compra um determinado ativo, você vai fazer a venda desse ativo no mesmo dia. Ou, se você vende o ativo, você vai efetuar a recompra também no mesmo dia. Então, esse tipo de operação que dura um único dia é chamado de day trade. Passou de um dia, a gente já pode chamar de swing trade. Alguns definem o swing trade como um tipo de operação que dura poucos dias, até uma semana. Eu não me limito exatamente nesse tempo, tá? Então, eu penso no swing trade como uma operação que vai durar sim mais de um dia, mas que pode durar de repente até um mês mais ou menos. Normalmente no swing trade, pelo menos eu, utilizo o gráfico diário como base de estudo, tá? Para definir, para montar o plano de trade. Então o gráfico diário ele tem o histórico de dias, como uma operação que vai tender a durar dias, então acho que o gráfico diário é um bom tempo de observação. Alguns montam o plano do swing trade com gráfico de 60 minutos, tá? Então alguns utilizam o diário, outros os 60 minutos. Eu prefiro um pouco mais o diário, porque no tocante ao stop, que é o ponto onde a gente está mais vulnerável, ele consegue ficar um pouco mais distante do ponto de entrada. Pensando que muitas vezes o mercado muda de lado de um dia para o outro, nos 60 minutos com stop menor, você fica um pouco mais vulnerável. Mas aí é questão de percepção, vocês vão ter que perceber qual tempo fica melhor o operacional para vocês, tá? Então, tanto faz o diário quanto os 60 minutos. Eu, particularmente, uso o gráfico diário. Já no day trade, a gente vai usar um período de minutos, que pode ser de 15 minutos, de 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Cada um vai encontrar aquele tempo que melhor se ajusta. Os dois têm uma coisa em comum. Os dois dependem que você consiga interpretar a movimentação de preços para saber se você inicia o seu trade pela ponta comprada ou se você inicia o seu trade pela ponta vendida. Normalmente nas operações que se iniciam pela ponta vendida, é necessário o aluguel daquela ação que você está vendendo, principalmente se isso tiver a duração de mais de um dia. Você não pode vender algo que você não possui. Porém, no modo day trade, muitas corretoras costumam, através de boletas específicas, deixar que você faça a venda a descoberto, sem a necessidade do aluguel. Porém, nesse caso, você se torna obrigado a fazer a recompra, independente do resultado, no mesmo dia. Então, utilizou uma boleta de day trade, automaticamente você tem que fechar aquela operação no mesmo dia, dando certo ou não. Então, em muitas corretoras, você não precisa tomar o aluguel para fazer trades começando pela venda. Já nas operações de swing trade, é necessário tomar o aluguel, tá? E aí vai ter algum custozinho a mais por conta do aluguel que você vai ter que pagar para o doador, que é o dono da ação, alguma coisinha de comissão para a corretora e também para a B3, tá? Mas nada que complique muito aí, se der tudo certo, você vai poder também ter o seu lucrinho do mesmo jeito, tá? Importante sempre definir um stop, tá? Porque nem sempre vai dar certo. Alguns trades não darão. Uma coisa que muitos se complicam, principalmente no day trade, é com o manejo de risco, tá? Então é sempre importante que você tenha um bom manejo de risco
tanto numa modalidade de trade quanto na outra, ou seja, você se preparar para o pior cenário. Mas infelizmente a gente percebe que não são todos que fazem esse preparo prévio. Monta o plano, a partir do plano ajusta o tamanho da posição em função da perda. Se todo mundo fizesse isso, aí tranquilo, tá? Tanto day trade quanto swing trade, quando desse errado, a perda estaria sempre sob controle. Mas infelizmente muitos não utilizam. Muitos fazem de que forma? Em função do financeiro que dispõe. E aí que entra uma situação um tanto perigosa se a pessoa não souber utilizar. É muito comum as corretoras disponibilizarem no modo day trade uma alavancagem que permite com que você opere com um financeiro bem maior do que aquele que você tem em conta. E aí pensa comigo, se a operação começa a dar para trás e você começa a entrar no negativo, existe o risco real de você perder 100% do seu dinheiro. Imagine, por exemplo, que você tenha R$1.000 e abra uma posição com R$10.000 ou com R$20.000. Não é difícil, numa situação que a operação começou a virar contra você, você entrar no negativo, por exemplo, de -1.000. E aí -1.000 é todo o seu dinheiro. Quer dizer, numa situação como essa, você com certeza será zerado pela corretora e perderá 100% do dinheiro. Quer dizer, manejo de risco numa situação como essa, zero, né? Então, a pessoa não tomou nenhum tipo de cuidado. Já no swing trade, mesmo você não tomando esse cuidado, que é super importante, tá? Mas infelizmente tem gente que não toma. Se a coisa der errado, como você está fazendo com recursos próprios, sem alavancagem, por pior que seja o resultado, você não vai perder tudo. Falando em termos práticos, perder tudo significaria o quê? A empresa deixar de existir, decretar falência e aí sim, aí você perdeu todo o seu dinheiro. Mas isso é um processo lento que leva vários anos, então por maior que seja a perda, numa operação de swing trade, em algum momento você desfaz a posição e pode até ter um prejuízo grande, mas não vai perder 100% do capital. E já no day trade, infelizmente, se não tomar cuidado, existe essa possibilidade. O day trade também existe uma postura mais proativa, tá? Você tem que ficar o tempo todo monitorando as movimentações de preço. Por ser um período mais curto de observação, os movimentos não têm tanta consistência assim, então, por conseguinte, é uma operação também um tanto mais difícil, tá? Mas se você tiver um bom conhecimento de interpretação de preços, seja análise técnica, price action, alguma técnica que você utilize, dá para tentar também os dois tipos, tá? Tanto o swing trade quanto o day trade. Day trade também é um tipo de operação que mexe mais com o seu emocional, com o seu psicológico, porque ele exige uma gestão muito mais proativa. Já no swing trade você inicia a posição, vai fazendo também aquele acompanhamento, mas não é tão intenso assim. Dá para você ir conduzindo ao longo do tempo, tá? Observando, analisando, interpretando, eventualmente revisando aquele plano. Aliás, falando em plano, é super importante no trade a disciplina, tá? É importante que você monte um plano antes e siga esse plano. Ele pode ter até revisões, tá? Mas você precisa também definir um critério para fazer essas revisões, até para conseguir medir a consistência, os resultados, avaliar e tudo mais, tá? Uma dica sempre que eu passo para o pessoal que me acompanha na sala de primeiros passos, principalmente lá no swing trade, a gente tem que pensar que está tudo conectado, que está tudo interligado. Vamos pensar num grande trem que tem uma locomotiva puxando. Quem que é a locomotiva? Índice Bovespa. Então é sempre importante observar para onde a locomotiva está seguindo, porque não tem jeito. Os vagões não tem como andar numa direção contrária à locomotiva. Pode demorar um pouco de tempo, tá? Se o trem é muito comprido, quando a locomotiva começa a subir a montanha, pode ter aí alguns vagões que de repente estão até ainda descendo a montanha,
né? Ainda não chegaram lá na parte plana, mas é tudo questão de tempo. Tá? Se engatar mesmo, se começar a subir, os vagões, ou seja, as ações, acabam tendendo a acompanhar. E para baixo também é a mesma coisa. Tá? Então olhar sempre a direção do carro-chefe. No caso do day trade, isso não é necessário, porque a gente vai atuar conforme o humor do dia. Então basta aí para um day trade poder fluir bem e você tem aí alguma notícia pontual mais forte, seja positiva, seja negativa. Importante também observar no day trade a volatilidade, porque é o ingrediente que alimenta bem as operações de day trade. Você precisa de movimento, tá? Você precisa de movimento porque senão o resultado não vai aparecer. E o movimento vem em função do quê? Da volatilidade. Então a volatilidade, que é uma medida de incerteza no swing trade, às vezes dá aí algum pequeno suador. No day trade é bom que tenha volatilidade, porque senão o movimento não acontece. Pegar um ativo parado no day trade, realmente aqui a coisa não flui. Legal? Então tá aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!